Senhores, nós hoje vamos falar sobre a palavra sincera, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Há vários textos na Bíblia que nos orientam a dizer sempre a verdade. Por exemplo, Provérbios 12, 22, que diz: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. É muito comum pessoas acharem que uma mentirinha só não faz mal. A sociedade moderna acha isso absolutamente normal. Inclusive, nos apresenta vários personagens que não existem. Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, Papai Noel, Cuca, são apenas exemplos de uma cultura mentirosa e manipuladora. Você já percebeu que, às vezes, quem diz a verdade é ridicularizado? Não importa o quanto a situação nos leve a mentir. Nosso padrão de ética sempre deve ser a Bíblia. E lembre-se, não existem níveis para a mentira. Afinal, não existe pecado grande ou pequeno. O que existe é pecado. Deus quis que seu povo fosse justo e verdadeiro. E por isso, inclui na relação dos 10 mandamentos aquele que proíbe o falso testemunho contra o próximo. Aproveite cada oportunidade para demonstrar que você ama e confia em Deus. Em Provérbios 12, 17, diz assim: diz a diferença entre o sincero e o mentiroso. Quem fala a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa fala a mentira. E a mentira é como uma teia de aranha. Quanto mais a pessoa mente, mais presa ela fica. Esta é justamente a ideia do diabo: aprisionar mentes e induzir a comportamentos mentirosos. Em João 8,44 diz: O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazê-los o seu desejo. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então, esse é o diabo, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, Deus, ele quer que a gente fale sempre a verdade. Então, que nós sejamos sempre verdadeiros e nunca fale mentira com ninguém, com o nosso coleguinha, para os nossos pais. A gente deve ser sempre uma pessoa sincera. Embora que às vezes a gente vá ter que pagar algum preço, porque se a gente cometeu algum erro, se a gente fez alguma coisa de errada, a gente tem que confessar, porque também a Bíblia diz que Deus, ele perdoa os nossos pecados se a gente for a ele e confessar. Então, que a gente sejamos sempre verdadeiros. E eu quero, crianças, que vocês me respondam. Tente se lembrar de alguma experiência que vocês tiveram e que foram verdadeiros e que seus coleguinhas riram de vocês. Então, se você lembra de alguma coisa que aconteceu em que você falou a verdade e os seus coleguinhas riram de vocês e não acreditaram, mande para mim. Então, vamos orar para que Deus nos mantenha sempre na verdade, para que a gente tenha sempre coragem de ser pessoas sinceras e verdadeiras. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela vida que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigada, meu Pai, por nos conduzir no seu caminho. Que a gente seja sempre uma pessoa verdadeira. Nos dá força e coragem para a gente sempre seguir o teu caminho e falar sempre a verdade, Senhor. E a gente fazer sempre aquilo que é certo. É tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.